Vou contar uma história a qual eu tive muita vergonha e nunca contei aqui no YouTube e contei recentemente pela primeira vez no meu Instagram. O dia que eu recebi a visita de um oficial de justiça na minha empresa e isso gerou uma multa milionária. Vou contar tudo isso no detalhe a partir de agora. E o motivo dessa visita foi o seguinte: ele queria verificar se os Windows que eu tinha nas máquinas ali da empresa eram originais. Ele chegou com um técnico de informática, esse oficial de justiça, ou seja, duas pessoas. O oficial falou: ó, baixem as portas da loja. Sim, foi na minha loja física. E ele começou a fazer a análise. O que eu acredito aqui que rolou uma denúncia anônima. Pô, posso suspeitar de alguém em um certo momento? Sim, um ex-funcionário, talvez, mas depois de um tempo nem quero saber mais o que aconteceu, de fato foi isso. E o ano era mais ou menos 2016. Como que eu fiquei sabendo disso? Foi bem cedo. Eu tava a caminho da empresa, toca meu telefone, eu atendo ali pelo carro e me falam: Gabriel, tem um oficial de justiça aqui para verificar se os Windows são originais. E adivinha? Sim, lascou, não eram originais. E sabe por quê? Porque era normal não ter. E ele fez ali análise em 11 máquinas, só chegava, espetava um pendrive e já tinha o resultado na hora. Ele não falava exatamente qual era o resultado, mas eu, a caminho da empresa, quando recebi essa informação, eu travei no caminho, simplesmente travei. Eu simplesmente estava pensando como que um oficial de justiça foi numa loja dessa, numa cidade pequena, de esquina, uma lojinha minúscula, que a gente de fato operava muito mais no online, 99% do faturamento no online, mas ele simplesmente chegou. Nunca imaginei isso na minha vida, mas de fato aconteceu. E como eu mencionei, provavelmente uma denúncia de um ex-colaborador. Fica a dica aqui pra você, é um cuidado que você tem que ter. E eu fiquei pensando, olha, eu acho que sei quem foi fulano, mas depois de um tempo eu simplesmente deixei isso de lado porque aconteceu, tava ali e não ia adiantar de nada eu tentar descobrir quem foi que fez essa denúncia, afinal de contas, eu tava errado. Mas enfim, ele fez análise dessas 11 máquinas e disse o seguinte: olha, fizemos aqui análise, o resultado não sai agora, mas eu já sabia o resultado que ia acontecer e em breve entraremos em contato. E na sequência eu fiquei pensando, o que vai acontecer agora? Eu fui pro Google, escrevi sobre casos como esse e achei essa notícia: uma universidade no Rio de Janeiro que teve que leiloar o prédio para pagar a multa para a Microsoft. Pois é, eu entendi que nesse momento a Microsoft não teria dó. E eu fui vendo casos como esse e fui me assustando bastante, só aguardando o contato por parte deles. E nesse período eu passei basicamente um dia quieto, só refletindo, absorvendo, pensando naquilo, até que em um certo momento eu olho para minha esposa que trabalhava a 5 metros de mim e falei assim: aonde que eu tava com a cabeça de fazer isso? Eu errei, eu preciso pagar. Como que na época, 2016 mais ou menos, a gente já tinha um faturamento de 10 milhões no ano. Como que eu, empresário, tenho software pirata aqui dentro e imagino que nada vai acontecer? O que eu fiz, cara? Por que eu deixei isso acontecer? Eu tô errado nessa história. Eu falei pra ela: eu vou ter que pagar, vou ter que dar um jeito. E eu disse: eu vou dar um jeito, eu vou me virar, mas eu vou pagar isso porque eu tô errado. Eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo ali. E 2 semanas depois, toca o telefone da empresa, o atendimento passa pra mim ali no Slack: Gabriel, seguinte, é o advogado da Microsoft na linha. Transferem a ligação pra minha sala, eu atendo, nunca esqueço o nome do cara, Eduardo Augusto, e ele fala bem assim: fala, Gabriel, tudo bem? Aqui é o Eduardo Augusto. Ele é bem bacana, bem gentil e começou a me explicar do caso, falou: olha, a gente viu aqui que realmente as cópias não são originais, e ele começou a me explicar o valor que poderia chegar a multa ali em questão. E esse valor é simplesmente 3.000 vezes o valor do software. E detalhe, por máquina. Se a gente fazer uma conta, mais ou menos o valor do software vezes 3.000 vezes 11 é um valor absurdo. E ele disse para mim que esse valor seria mais ou menos de 24.717.000 reais. Sim, uma multa de 24 milhões de reais que eu teria que pagar. E ainda por fim, ele fala assim: e além do pagamento da multa, você precisa regularizar essas 11 máquinas e comprar ali 11 licenças originais. E eu travado, ele continuou falando assim: mas veja bem, Gabriel, caso você queira, nós podemos fazer uma negociação, afinal de contas é um valor bem pesado, mas vai que aí as cópias que você tem são originais, a gente pode ir para a justiça e você apresentar todas as provas e a justiça vai entender
que foi um grande engano, a gente pode ir para lá, mas caso você queira negociar, eu tô aqui à disposição para fazer esse papel. Eu falei para ele assim, só um pouquinho aqui que eu já volto. Eu olhei para minha esposa, pensei assim, cara, o que eu faço nesse momento? E óbvio que eu não ia conseguir provar, porque de fato não eram originais. Eu fiz besteira. Eu disse para ela o seguinte, eu vou pagar, mas eu vou lutar até o fim, eu vou negociar muito essa situação. Eu quero fazer aqui uma negociação com ele. Volto pro telefone e disse o seguinte, Eduardo, vamos negociar, vamos iniciar aqui um processo de negociação. E sabe o que ele disse para mim nesse momento? Ele disse o seguinte, tá na hora de você deixar um like, se inscrever aqui no canal do E-Commerce Puro, porque tem muito conteúdo legal. E se essa história te prendeu até aqui, ela vai continuar ainda, mas é importante que você deixe o seu like nesse momento. Não esquece, não deixa para depois, isso vai ajudar bastante a gente, beleza? Mas voltando aqui, o Eduardo falou o seguinte, que toda e qualquer proposta ele tinha que levar para dentro e depois ele retornaria. Então, basicamente, ele falou assim, olha, tá, você quer negociar? Então, por enquanto, a gente vai desenhar uma proposta e na sequência eu ligo para você novamente. Passa uma semana depois desse vai e vem e ele chega e fala, Gabriel, boas notícias, consegui um desconto para você muito bom, de 24 milhões fica mais ou menos uns 3 milhões de reais aí para você. Nada mal, né? Uma negociação assim que era 24 milhões, depois fica 3 milhões, 21 milhões de reais de desconto, que baita negócio. E não para por aí, eu ainda poderia parcelar em 6 vezes sem juros esses 3 milhões de reais. E óbvio, não tinha como eu pagar aquilo, era muita grana, galera, varejo, margem pequena, 10 milhões no mês, você pensa, pô, o cara tá grandão, tá bonitão. Meu, é muito giro, é investimento de novo na empresa, é prolabora, para viver, para se sustentar, e não tinha como, simplesmente eu volto a negociar e explico, Eduardo, veja bem, tem isso, poxa, cara, não vou conseguir, a gente precisa entrar num acordo que se encaixe, eu sim estou errado, quero pagar por isso, mas 3 milhões, cara, não tem como. E ele fala assim, pô, eu não sei se eu consigo baixar, posso levar aqui pra dentro, e ficou nesse ping-pong. Combinamos ele ligar pra mim na próxima semana, e nesse período eu conheci na minha roda de amigos uma pessoa, que eu não vou citar aqui o nome, mas é uma grande indústria, na verdade a família dele é dona de uma grande indústria alimentícia aqui no Brasil, no Paraná mais precisamente, e eles tiveram um problema, eu não lembro se foi nos anos 90 ou 2000, semelhante. E ele me contou a história e deu uma multa absurda. Só que, poxa, é uma empresa assim, da casa talvez até do bilhão, é gigantesca. E olhei para aquilo e falei, caraca, meu, mas eu vou continuar aqui, vou tentar dar meus pulos, nem se compara o tamanho da empresa que ele tinha para minha empresa naquele momento. Logo, eu vi ali, vou tentar encaixar algo na minha realidade. E eu sempre dizendo para minha esposa, eu vou pagar, mas eu vou lutar até o fim, eu vou negociar até onde eu conseguir. Na terceira semana, ele me liga de novo e fala assim, Gabriel, boas notícias, mas não dá pra gente melhorar além disso. E eu consegui fazer por 1.200.000 reais para você pagar aqui, acertar, regularizar e tá tudo certo, a gente só entra esse acordo e nada mais acontece além disso. E detalhe, eu precisava acertar com ele naquela semana. Eu me mantive firme, expliquei, cara, e ficava, e falava, e contava a história, e não sei o que, e jogava real, e explicava pra ele, olha, minha empresa é assim, veja bem o que tá acontecendo, eu errei, e por aí vai, e ficava, tentava explicar pra ele, pra quebrar ali, vamos dizer assim, aquele coração de gelo, e as coisas foram indo, e ele, poxa, eu vou tentar de novo levar aqui pra dentro, e eu retorno pra você, mas a gente precisa resolver nessa semana. Ele me retorna na semana, a gente conversa mais algumas vezes, e sim, eu cheguei num acordo final com ele. Sabe o valor que ficou? Ficou em 36 mil reais em 6 vezes. 6 vezes de 6 mil reais. Foi isso que eu paguei, além de comprar todas as licenças. Eu comprei as licenças, até vou falar aqui o nome da empresa, sem merchan, sem nada, mas o nome da empresa é Buy-Soft. Fui lá e comprei, nunca esqueci desse nome, porque eu aprendi todo o processo e vi ali como era o registro de fato. Então, eu paguei 36 mil reais. De 24 milhões de reais para 36 mil. Isso que é negociar. Que desconto incrível, hein? Poxa, quase 24 milhões de desconto. Então, foi isso que acabou acontecendo. E eu nunca contei essa história de vergonha, porque eu errei. Eu ficava enojado, assim, de ver aquilo. Tanto que eu
transformei a minha vida de um jeito insano. Eu simplesmente, eu baixava filme, não baixo mais. Eu só alugo filme ou compro ele. Eu alugo, na verdade, né? Comprar acaba não compensando, mas, poxa, alugar o filme é muito fácil. Eu assino basicamente todos os streamings, software da empresa, eu compro. Esse vídeo está sendo editado num software, Final Cut. Eu comprei esse software. Fui lá e comprei, assim como as outras coisas aqui. Eu sou perfeito? Eu sou um exemplo? Não. Eu quero que você entenda essa lição. Foi um erro que eu cometi, bem grave, e o prejuízo poderia ser ainda maior. Eu vou te explicar. Fica comigo até o final que você vai entender. Mas tem uma coisa bem importante. Sabe o que eu tinha em casa também? Eu tinha a famosa Sky Gato. Eu tinha em casa. Comprei normal. Pô, vi lá alguém para vender, fui, comprei, instalei, usava. E eu fiquei tão, assim, frustrado, incomodado com esse processo, o andamento, que um dia eu cheguei em casa, eu tirei aquilo da tomada e falei pra minha esposa, vou jogar isso no lixo, cara. Vou jogar isso no lixo, mas antes eu vou mergulhar aqui na pia, embaixo d'água, porque vai se alguém acha isso no lixo que não consigo usar. E fui lá, taquei, pra você ver a tamanha frustração e indignação que eu tava comigo mesmo. Eu fiz besteira, eu fiz uma cagada gigantesca, foi isso que aconteceu, bicho. E, enfim, como eu sou ali todo um processo de transformação na minha vida, e novamente, eu quero que você pegue como exemplo essa história, porque afinal de contas, era comum, era normal pra mim fazer essas coisas antes, assim como pode ser normal pra muita gente, porque a gente tá imerso em situações como essa. Então pegue como exemplo essa história, porque algo poderia acontecer. E digo mais, olha essa foto. Eu tive mais sorte do que juízo pelo seguinte, o técnico, ele foi somente nessa parte azul, onde era a loja física, e eu estava no prédio inteiro, ao lado e em cima. A multa poderia ser bem maior, mas atenção, Microsoft, isso já passou, já acertei, tá tudo certo, já até prescreveu o assunto, tá? Mas só lembrando que poderia ser muito, muito pior. Ele poderia ter pego mais máquinas ali pelo prédio. Olha só que insano. Então, mais sorte do que juízo, com certeza, mas continuando. Aproximadamente 4 anos depois, eu sou convidado para uma reunião com a Microsoft novamente. Pois é, passa um filme pela cabeça e a Microsoft me chama para uma reunião. Eu entro nessa reunião e um cara do outro lado chamado Isaac começa a falar, Gabriel, seguinte, a gente vem monitorando vocês há um tempo e vocês estão fazendo um grande trabalho. A gente está gostando bastante do marketing, do posicionamento de vocês, das vendas que a gente vem monitorando com os distribuidores, e eu queria aqui firmar uma parceria com você. Eu queria te convidar para ser um representante oficial da Microsoft aqui no Brasil, vendendo o Xbox oficialmente. Na hora, travei de novo e só lembrei do oficial de justiça chegando na empresa. Olha só como o mundo é maluco. Ele não gira, ele capota. Do oficial de justiça para oficial Xbox. E na época, ainda é, mas na época era mais exclusivo ainda ser oficial da Xbox. Poucas lojas eram de fato. Se você analisar, ali nós temos várias marcas que são a mesma, Americana, Submarino e Shoptime, assim como Magalu e Kabum, e também Ponto, Casas Bahia e Extra. E nós estávamos ali, bem na migração de geração do Xbox One para o Xbox Series X. Meu, que oportunidade que aconteceu. Olha como o mundo ele gira. Agora imagina se eu tivesse esse BO registrado no meu CNPJ, registrado na minha história. Eu fiz o acordo e depois eu virei oficial da Xbox, uma empresa com compliance absurdo, com certeza ia fazer ali uma análise, etc. Mas como eu entrei num acordo e resolvi pagar pelos meus erros, afinal de contas, eu estava errado, eu fiz besteira, eu não quis nem tentar dar uma volta, dar um migué, eu só falei o seguinte, eu vou lutar, eu vou negociar porque eu estou errado, eu preciso regularizar isso. E tá vendo essa foto, tá vendo esse cara? Ele é o Isaac. Uma visita que eu fiz ali no prédio da Microsoft, um grande amigo, a gente virou assim, mega parceiro, e eu contei essa história do meu Instagram que tá aparecendo aqui, @GabrielBólico, fiz uma sequência de stories e quem comentou? O próprio Isaac. Ele, olha só, vou colocar aqui até alguns prints da conversa com ele, ele foi lá, não conhecia essa história, nunca tinha contado pra ele, e foi um momento legal, tanto que eu falei, quer saber, eu vou colocar no YouTube também, para que as pessoas consigam aprender com esse erro que eu fiz, eu cometi um grande erro. E é aquela velha frase que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Eu quero que você
aprenda com o meu erro aqui. E a grande moral dessa história é a seguinte: em um mundo com um ego gigantesco por muitas pessoas, com muita ostentação, principalmente em rede social, tipo aqui, tipo no Insta, você só vê empreendedores falando coisas boas. Muitos empreendedores não têm a coragem de contar os erros, os grandes BOs que eles tiveram na sua história, sabe por quê? Porque todo mundo tem isso, e isso é mostrar uma vulnerabilidade, é mostrar uma situação que ela é complicada e acontece para todo mundo, inclusive você pode estar vivendo um momento difícil, um momento complicado, mas dá para resolver desde que você deixe o ego, o orgulho de lado e pense assim: vou resolver isso aqui, eu vou para cima, eu vou dar um jeito. E hoje a gente vive num mundo de histórias fantasiosas e muita gente que vai lá e simplesmente conta que é empreendedor de sucesso, que nunca erra, que é impecável. E o pior, tem gente que aponta o dedo ainda e fala assim: ah, você não sabe de nada, eu sei de tudo. E o cara não sabe nem controlar e organizar a própria empresa, até mesmo pode estar quebrado, mas ele aponta o dedo, é alguém que está sempre julgando, batendo. Esse é o mundo que a gente vive hoje das redes sociais, do ego, da guerra e etc. Só que aqui são pessoas que erram, que aprendem e que vão nessa crescente ao longo do tempo. E nesse mundo eu digo também que tem situações que a gente olha e fala assim: agora lascou bonito, não tem volta. Mas tem volta, cara. É você arregaçar a manga, ir pra cima, dar o seu jeito, negociar, e quando você vê, passou. Foi o que aconteceu comigo. Quando veio tudo isso, eu falei: lascou, simplesmente ferrou. Só que, olha só, além de resolver, a gente ainda virou, depois de uns anos, oficial da Xbox. Então todos nós temos momentos difíceis, é importante olhar para aquilo e dizer: eu errei, eu preciso consertar. E quando você menos espera, o mundo te dá voltas e te coloca numa situação inesperada há muitos anos atrás. A vida, ela é assim. E de novo, eu não sou exemplo, só tem um único exemplo, um único homem, que o cara é tão incrível que ele simplesmente mudou o antes e o depois dele. O exemplo aqui é ele, só que essa situação, esse erro é uma lição para você. Ah, e tem mais uma grande moral da história aí. Deve ser muito bom ser advogado da Microsoft, porque é causa ganha sempre e acordo facinho de fazer. Que trabalho bom deve ser esse aí, cara. E, enfim, aconteceu comigo, foi uma situação muito complicada, eu até deixei essa história assim nos bastidores, eventualmente contava em um momento, contei em uma imersão do e-commerce puro essa história, e para algumas pessoas conhecidas e tal, chegou um dia assim que eu tava dando banho no meu filho, cara, tava no banheiro ali, eu lembrei disso e falei: quer saber? Eu acho que eu vou registrar isso. Passou, já resolvi, fazem muitos anos, e eu acho que é legal trazer uma situação difícil para você que talvez esteja numa situação difícil, mas de outra coisa, para mostrar que a gente precisa resolver. E quer saber? Ainda bem que tudo isso aconteceu. Isso me fez uma pessoa melhor, isso me fez melhorar bastante coisa na minha vida. Então foi bom que isso aconteceu, por mais difícil que tenha sido naquele momento. Ainda bem que tudo isso rolou, porque ainda pode ajudar alguém essa história. De repente você precisava escutar isso. E outra, nós somos forjados, lapidados por momentos difíceis, por situações difíceis, e essa foi uma grande situação que eu acabei passando. Nós só somos uma pessoa melhor por momentos difíceis. Coisas boas são incríveis? São, mas a gente mais aprende com um momento difícil em nossa vida. Tá com um problema complicado? Analisa, respira, vai pra cima, resolve, e eu tenho certeza que você vai dizer lá na frente: ainda bem que isso aconteceu, porque isso me fez uma pessoa melhor. Pois é, meu amigo, tem muita vivência aqui, e se você precisar de qualquer ajuda, que seja de processos, comercial, Mercado Livre, Amazon, pessoas, tributário, financeiro, enfim, qualquer coisa, a gente pode te ajudar com a mentoria do e-commerce puro, tá? Vou deixar informações aqui na descrição para você falar com a gente, fazer um diagnóstico, e a gente tem vivências, já passamos aí por coisas boas, coisas ruins, enfim, a gente pode te ajudar nessa crescente pela dor do crescimento. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe, deixe seu like, e até o próximo vídeo do e-commerce puro.